Olá você, seja muito bem-vindo ao podcast A Voz da Escritura. Estamos em uma jornada iniciada lá em Gênesis com os patriarcas. Caminhamos junto a Abraão, Isaque, Jacó, José. Depois vimos Moisés liderando o povo por travessias de mares e desertos. Conquistamos a terra prometida com Josué. Vimos o governo dos juízes e depois o povo pedir um rei. Vimos então Samuel ungir Saul como o primeiro rei de Israel, instaurando o período do Reino Unido. E assim, no episódio anterior, acompanhamos o reinado do rei Davi, chegando ao final do segundo livro de Samuel que nos conta essa narrativa. Estamos iniciando hoje o nosso 20º episódio. Agora, entramos no primeiro livro dos reis e chegamos em um momento na Bíblia em que sentimos que estamos entrando num quarto silencioso, onde o tempo parece desacelerar. O rei Davi, aquele que enfrentou gigantes, uniu tribos, cantou salmos e chorou amargamente suas quedas, agora aparece diante de nós envelhecido, cansado, tocado pelos anos, cercado por memórias que parecem mais vivas do que o próprio presente. E observe que Davi tem nesse momento 70 anos, mas está envelhecido e cansado. Observamos na história da Bíblia outros líderes com mais idade e melhor disposição, como, por exemplo, Moisés, que foi até 120 anos, José e Josué viveram até os 110, e ainda Jacó, que foi até os 147 anos. Mas aqui está Davi, com apenas 70 anos, e a imagem é de como se estivéssemos diante da última chama de uma tocha que iluminou toda a geração. A liderança direta consome. Antes de seguirmos com os últimos dias do rei, eu preciso abrir uma janela muito importante, uma janela que nos ajuda a entender como a Bíblia conta a história e porque às vezes ela conta a mesma história mais de uma vez. Quando chegamos ao primeiro livro dos reis, estamos pisando num terreno que conversa diretamente com aquilo que vimos no primeiro e segundo livro de Samuel, porque a história de Davi é uma ponte natural para o reinado de Salomão. Mas existe algo fascinante aqui. A mesma história que aparece em Samuel e em Reis também aparece nos livros das Crônicas, só que contada de uma forma diferente. Isto não é um acidente, não é um erro. Samuel e Reis foram escritos muito próximos dos acontecimentos. É a história crua, realista, com vitórias e vergonhas, com grandezas e pecados expostos. Já o livro de Crônicas, por outro lado, foi escrito séculos depois, quando o povo já havia atravessado o exílio na Babilônia, que ainda veremos e entenderemos isso. O autor do livro das Crônicas quer olhar para trás e responder: o que precisamos lembrar para reconstruir a nossa fé? Por isso, Crônicas seleciona o que edifica, enfatiza o que inspira, valoriza o que aponta para a adoração e a esperança. É como olhar para uma mesma fotografia em dois momentos diferentes da vida. Quando ela é tirada, você vê tudo, as sombras, as imperfeições, os detalhes crus. Anos depois, você vê o sentido, o simbolismo, a beleza do que aquilo representava. Assim são Samuel e Reis e Crônicas. Para afirmar isso, temos um detalhe importante. Na Bíblia hebraica, o livro de Crônicas é o último livro, ou seja, ele encerra toda a escritura hebraica. É a última palavra, o olhar final, a memória madura de Israel sobre sua própria história. Nas nossas Bíblias cristãs, porém, Crônicas aparece logo após Reis,
quase como uma continuação natural. Eu acredito que isso seja para manter a narrativa fresca na nossa mente, já que acabamos de ler Samuel e Reis e reconhecemos nomes, cenas e acontecimentos. Mas quando você abre Crônicas, surge aquela sensação: eu já li isso antes. E de fato já leu mesmo, porque Crônicas foi escrito séculos depois, num outro momento da história, para outro público com outro propósito. O propósito para lembrar, para recontar e para refletir. Samuel e Reis contam o que aconteceu. Crônicas conta como Israel deveria lembrar do que aconteceu. 3 janelas diferentes, 3 narrativas, mas o mesmo Deus conduzindo a história. E dito isso, seguiremos aqui na estrada principal do tempo histórico, como temos feito desde Gênesis, acompanhando a linha do acontecimento, o fluxo natural da narrativa. Portanto, veremos o fim do reinado de Davi e o esplendor e as tensões do reinado de Salomão, e tudo o que virá depois. Assim, estamos entrando nas páginas do primeiro livro dos Reis. O palácio está silencioso. As guerras não ecoam lá fora. Os cânticos de vitória ficaram para trás. A força que antes corria pelos braços do rei, agora se retiram lentamente. Davi está no fim da vida. O trono de Israel não pode ficar vazio. Uma decisão precisa ser tomada. Um sucessor precisa ser levantado. E as sementes do futuro, para o bem ou para o mal, já estão germinando dentro da própria casa do rei. É o cenário, este é o ambiente, este é o momento exato em que o primeiro livro dos Reis começa. Vimos que o palácio não é mais o mesmo. As paredes ainda guardam ecos das guerras vencidas, de hinos cantados, de decisões que moldaram o destino da nação de Israel. Mas agora o ambiente está diferente, mais silencioso, mais lento, mais pesado. Davi não tem mais o mesmo vigor de antes. Aquele que enfrentou Golias não consegue lutar contra o próprio corpo enfraquecido. Aquele que correu por montes e desertos, agora mal consegue aquecer-se no leito. A Bíblia descreve esse quadro com uma simplicidade que dói. O rei Davi envelheceu e avançava em dias, e por mais que o cobrissem de roupas, não se aquecia. É a imagem perfeita de um ciclo se encerrando. O guerreiro está se despedindo, o poeta está em silêncio. O rei está se apagando. Mas o reino continua vivo. E quando um trono está prestes a ficar vazio, a ambição encontra espaço para nascer. Entre os filhos restantes de Davi, um deles começa a se mover com pressa. Adonias, ele cresceu dentro do palácio, belo, confiante, acostumado aos privilégios do palácio. E como nos lembra o texto bíblico, ele também era um dos filhos que Davi nunca havia confrontado. Isso abre espaço para algo perigoso. Adonias olha para o pai envelhecendo, vê o trono quase sem dono e decide: eu reinarei. Ele não espera uma palavra do rei, ele não consulta o profeta, não busca o Senhor, passa por cima inclusive de uma promessa feita a Salomão. Ele simplesmente age, organiza banquetes, reúne carros e cavaleiros, atrai generais descontentes e sacerdotes influenciáveis, e aos poucos cria uma imagem pública de que ele, e somente ele, será o próximo rei. E assim, o golpe se forma. Não com violência imediata, mas com versões distorcidas da realidade, sendo repetidas até parecerem verdade. Entre tantos que observam, há um homem que enxerga mais fundo do que todos. Natã, o profeta que acompanhou Davi nos seus dias mais altos e mais baixos. Natã conhece Deus e está atento à sua voz.
e sabe que Adonias está tentando construir um reinado sem Deus, sem aliança e sem promessa. Mas o profeta também sabe outra coisa. Se Adonias assumir o trono, Betseba e Salomão estarão correndo perigo. A história mostra que reis inseguros eliminam rivais. E Adonias, tomado pela ambição, não hesitaria. É aí que Natã pensa rapidamente e age com sabedoria. Ele vai até Betseba e diz: se você não se mover agora, será tarde demais. Adonias já se declarou rei. Você e seu filho serão descartados. Vá até Davi, lembre-o da promessa. Eu entrarei logo depois para confirmar suas palavras. É uma harmonia perfeita entre a coragem humana e a condução divina. Natã não manipula, ele protege, ele não força, ele preserva o plano que Deus traçou. Betseba, agora mais madura, mais consciente e mais experiente na política do reino, entende a gravidade do momento. E ela se aproxima da Câmara Real, aquela onde Davi repousa, cercado de servos e conselheiros, e faz algo extremamente corajoso. Ela entra e confronta o rei, não com grosseria, não com imposição, mas com aquela firmeza suave que só quem carrega um destino nas mãos é capaz de ter. Ela lembra Davi da promessa que ele fez, de que Salomão seria o sucessor, de que Deus havia confirmado essa escolha, de que o trono não poderia cair em mãos ambiciosas, de que o reino precisava de continuidade e que o povo estava esperando uma direção. E quando ela fala, Davi escuta. E quando Betseba termina, conforme combinado, Natã entra no aposento. 2 testemunhos, 2 vozes, a mesma verdade. O profeta confirma tudo e denuncia as ações de Adonias, revela o perigo e expõe a urgência. E aquele rei envelhecido, que já não pode mais empunhar uma espada, mas ainda carrega autoridade espiritual, compreende que precisa agir. É impressionante. Davi, que parecia tão frágil, tão distante, tão lento, recupera de repente a firmeza da juventude. Há momentos na vida em que Deus reacende dentro de nós uma força antiga para cumprir uma missão. O corpo está fraco, mas o espírito ainda tem fogo. Os olhos cansados voltam a brilhar. O trono ainda reconhece o seu rei. Davi manda chamar imediatamente sacerdotes, generais e a guarda da elite e ordena sem hesitação: tomai Salomão meu filho e fazei-o montar na minha mula real. Desçam ao vale e ali ungireis com óleo sagrado. Tocai o chifre e proclamai diante de toda a cidade: viva o rei Salomão. Não é apenas uma ordem política, é um ato espiritual. É o eco da promessa de Deus atravessando gerações. E assim acontece. Sacerdotes o ungindo, o povo gritando, a trombeta soando, a cidade vibrando, e a notícia correndo como fogo. A coroação de Salomão não nasce de conspiração, mas de aliança. Não nasce do orgulho humano, mas da promessa divina. Não nasce de ambição, mas da fidelidade ao plano eterno. E quando Adonias ouve os gritos da cidade, entende imediatamente. Davi despertou e Salomão reina. O golpe termina ali e a história segue o seu curso. O trono de Israel encontra o seu novo dono. Salomão é rei. Mas antes que Davi deixe este mundo, falta um momento. Um momento íntimo, silencioso e profundo entre um pai e um filho. As batalhas já ficaram para trás, as rebeliões foram acalmadas, os inimigos mais poderosos estão contidos, e a respiração do velho rei se torna mais curta, mais suave, mais cansada. É o instante que antecede a despedida. O texto bíblico descreve este momento com uma força extraordinária. Davi, prestes a partir, chama Salomão ao leito. Não há multidões ali, não há trombetas, não há conselheiros. É apenas um pai que errou, um rei que venceu, um homem que sofreu e um jovem que está prestes a carregar o peso do reino. Davi sabe o que vem pela frente,
Sabe que governar não é glamouroso, não é simples, não é leve. E sabe que Salomão precisará de algo mais do que estratégia, mais do que força, mais do que política, mais até do que inteligência. Ele precisará de Deus. Por isso, Davi escolhe suas palavras com precisão de quem está deixando um testamento espiritual. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê forte, pois, e sê homem. A frase de Davi é muito mais do que uma frase viril, é um chamado espiritual. Ser homem, na linguagem de Davi, significa caminhar na verdade, guardar a palavra, respeitar a aliança, não negociar princípios, sustentar o que é certo, mesmo quando custa caro, e viver diante do Senhor com integridade. Davi continua: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos. Em outras palavras, o trono pode ser teu, o reino pode ser teu, a nação pode te aplaudir, mas se Deus não for o centro, tudo desmorona. O rei mais forte que Israel já teve está ensinando a Salomão: a verdadeira força não está no poder, mas no temor do Senhor. Após o conselho espiritual, Davi fala também de coisas práticas, duras, mas necessárias. É prudência. Davi sabe que um reinado jovem precisa começar com justiça. Não uma justiça vingativa, mas responsável. Há feridas antigas que precisam ser tratadas, há ameaças que não podem ficar soltas e há lealdades que precisam ser honradas. O velho rei está ensinando ao jovem: constrói com sabedoria, disciplina o mal e honra o bem. É a transição natural da liderança. Davi deixa os princípios, Salomão deve aplicá-los. E assim, o poeta silencia. O guerreiro descansa, o rei adormece. Mas a promessa, essa permanece. Porque Deus havia dito que a casa de Davi teria continuidade e que dela viria o Messias. O homem se vai, a promessa continua viva. Com a morte de Davi, Salomão se torna rei de fato, sem sombra, sem dúvida, sem transição. Mas o reino ainda está tenso. Adonias, mesmo depois de perder o trono, ainda se move nas sombras. Joabe, com a sua história de violência, é uma ameaça silenciosa. Simei, com seu coração rebelde, nunca aceitou Davi. E o povo observa, esperando para ver o rei jovem será forte o bastante? É neste exato momento que Deus começa a moldar Salomão. A primeira prova não é espiritual, não é teológica e nem filosófica. É governamental, é moral, é política e exige coragem. Adonias, inconformado, tenta dar mais um passo na direção do trono. Ele pede a mão de Abisag, a jovem que cuidava de Davi nos últimos dias. Isso pode parecer inocente, inofensivo, mas em Israel, tomar para si uma mulher que pertencia ao rei era declarar-se herdeiro do trono. Salomão percebe na hora, mas não reage por impulsividade, não age por ciúme e nem se deixa enganar por aparências. Ele entende. Adonias não desistiu, ele ainda deseja o reino. E assim, pela primeira vez, o jovem rei age como rei, firme, prudente, objetivo e decisivo. A tentativa de golpe é encerrada, e a primeira pedra do reinado de Salomão é colocada, a justiça. O menino está virando homem, o príncipe está virando rei. Agora, o reino está seguro, os inimigos foram neutralizados, o trono está firme. Agora Salomão precisa responder a pergunta mais importante da sua vida: que tipo de rei ele será? Seu pai deixou um legado de coragem e arrependimento. O povo espera direção. E Deus está pronto para se revelar de uma forma inédita. É uma cena simbólica. Salomão está no início do reinado. Jovem, consciente do peso que carrega e vulnerável à própria inexperiência. Ele vai até Gibeão, onde o tabernáculo ainda se encontrava, e oferece sacrifícios.
A Bíblia diz que naquela noite, Deus aparece ao jovem rei em um sonho. E Deus fala, com a voz que molda reis e derruba impérios. Deus pergunta, pede-me o que queres que eu te dê. É a porta aberta do céu, é a pergunta que revela o coração, é o momento que decidirá o futuro do reino. E qualquer jovem ambicioso pediria poder, vitória, riqueza, fama, segurança. Mas Salomão faz algo que surpreende a própria narrativa. Ele olha para o céu e admite a sua fraqueza. Sou ainda menino, não sei como governar. E então pede aquilo que jamais pediríamos naturalmente. Dá ao teu servo um coração sábio e compreensivo para discernir entre o bem e o mal. É algo raro, é algo puro. E Deus responde com resposta formidável. Visto que pedistes sabedoria e não pedistes riqueza, nem vida longa, e nem a vitória sobre os seus inimigos, eis que te dou um coração sábio e entendido, como nunca houve antes e nunca haverá depois. E Deus ainda acrescenta, e também te darei riqueza e honra. Salomão pediu sabedoria e ganhou tudo. A partir deste momento, o reino de Israel floresce como nunca antes. Salomão irá escrever provérbios, cânticos, ditos de sabedoria, reflexão da vida prática, observações sobre o coração humano. A Bíblia diz que a sua sabedoria ultrapassava a todos os povos vizinhos. Reis de terras distantes vinham ouvi-lo. Julgamentos difíceis eram resolvidos com clareza sobrenatural. O episódio das duas mulheres que disputavam um bebê é apenas uma amostra do que ele fazia diariamente. O povo via, admirava e reconhecia: Deus está com o rei. Davi sempre desejou construir a casa do Senhor, mas foi impedido. E o próprio Deus disse: você derramou muito sangue, o templo será construído por seu filho. Agora, finalmente, o tempo chegou. O projeto começa com uma combinação perfeita. Os planos deixados por Davi, a organização administrativa de Salomão, a abundância de recursos, a paz política que permite foco e construção e a bênção direta de Deus. O templo surge como um símbolo de algo maior. A presença de Deus entre seu povo, a centralização da adoração, a permanência da aliança. As dimensões são impressionantes. O revestimento é ouro puro, os utensílios são elaborados, os corredores e pátios respiram santidade. E quando ele fica pronto, Salomão convoca toda a nação para a dedicação. A cerimônia é indescritível. Sacerdotes posicionados, levitas afinando os instrumentos, o povo reunido em reverência, e o rei diante da arca, erguendo as mãos aos céus. E então acontece. A glória do Senhor desce como uma nuvem, tão intensa, tão real, tão viva, que os sacerdotes não conseguem permanecer de pé. O templo se torna o centro espiritual de Israel. E Salomão, tomado por reverência, ora uma das orações mais bonitas de toda a Bíblia. É o auge do reinado. O reino está unido, a fé está forte, a justiça floresce, a sabedoria ilumina, a paz repousa sobre a nação. Israel vive sua era de ouro. E se o episódio terminasse aqui, seria um dos capítulos mais gloriosos da Escritura. Mas a Bíblia e o coração humano conhecem que a história de glória sempre carregam sombras ao redor. E para Salomão, elas já estão se formando. A Bíblia tem uma maneira muito delicada e ao mesmo tempo brutal de nos contar quando algo começa a desmoronar. Não com alarde, não com estrondo, não é com uma tragédia imediata. É silencioso, é gradual, é lento.
assim como quase todas as quedas espirituais. Salomão viveu a maior prosperidade que Israel já conhecera. Paz em todas as fronteiras, riquezas inimagináveis, alianças fortes, honra internacional, sabedoria admirada por reis e rainhas. E é nesse ambiente que mora o perigo. Quando não há guerra para lutar, quando não há inimigo visível, quando não há urgência moral, o coração humano relaxa, a disciplina espiritual afrouxa, a dependência de Deus diminui. O mesmo homem que começou pedindo um coração sábio, agora vai aos poucos se afastando daquele pedido. A queda de Salomão não foi um estouro, foi uma erosão. E a Bíblia descreve o início da queda com uma frase simples, mas muito significativa. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Esta é a porta. Por ela entra todo o resto. No mundo antigo, casamentos eram tratados como acordos diplomáticos. Um rei se casava com a filha de outro rei para firmar tratados, garantir paz, abrir rotas comerciais, unir interesses. Mas no caso de Israel, Deus havia sido claro: não se misturem com os povos, para que seus corações não se desviem. Salomão ignorou isso. Ele casou com a filha do faraó, com mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, etéias. E cada uma delas trouxe consigo seus deuses, seus rituais, seus altares, suas tradições religiosas. Pouco a pouco, o palácio, que deveria ser o centro de aliança do Deus vivo, se tornou um lugar onde vozes pagãs ecoavam. O coração do rei começou a dividir espaço. E quando o coração divide espaço, ele acaba sendo tomado. Esta é uma das maiores ironias da Bíblia. O mesmo homem que dedicou o templo com orações e lágrimas, agora construía altares a Astarote, o deus dos sidônios, lugares altos para Moloque, o terrível ídolo dos amonitas, e outras estruturas dedicadas a deuses estrangeiros. Não é coerção, não foi medo, não foi ignorância, foi complacência, foi conforto espiritual. Aquele tipo de conforto que diz: eu ainda acredito em Deus, mas não tem problema abrir espaço para mais coisas. Um altar aqui, uma exceção ali, uma concessão acolá. Até que o rei mais sábio que Israel já teve faz aquilo que até Saul temeu fazer: adorar outros deuses. Mas as mulheres e os deuses estrangeiros não foram as únicas rachaduras no coração de Salomão. Há outra camada mais profunda, mais silenciosa e talvez mais perigosa que a Bíblia revela com clareza quando colocamos lado a lado o reinado de Salomão e a lei que Deus estabeleceu para os reis, lá em Deuteronômio 17. Deus havia dito, séculos antes a Moisés, quando instruía o povo a entrar na terra prometida, que o rei não deve multiplicar esposas, o rei não deve multiplicar prata e ouro para si mesmo, o rei não deve multiplicar cavalos. Ele deve ler a lei todos os dias, para que seu coração não se eleve acima dos seus irmãos. Salomão quebrou todas as instruções, não por ignorância, mas por excesso. A queda dele não foi apenas moral, foi estrutural, espiritual e administrativo. O homem que começou pedindo sabedoria terminou apaixonado por luxo. O ouro, que nos tabernáculos significava o sagrado, no palácio de Salomão virou excesso. A prata, diz o texto, já não tinha nem valor. Tudo era ouro, tudo era grande, tudo era imenso. Ele construiu palácios gigantescos, jardins extravagantes, obras monumentais, escadarias, torres, salões, salas de trono, tronos revestidos de marfim e até navios mercantes para buscar riquezas distantes.
Era como se gradualmente o brilho do ouro apagasse o brilho de Deus. O coração dele, que começou humilde, tornou-se pesado. Para sustentar tudo isso, Salomão instituiu trabalho forçado, impostos altos, obrigações severas para manter o luxo da corte e uma cobrança constante para manter seus projetos. O povo que antes cantava salmos em Jerusalém, agora suava para sustentar o esplendor do rei. Os mesmos homens que celebraram o templo agora carregavam pedras demais para palácios demais. E as mesmas famílias que viram a glória de Salomão agora sentiam o peso das taxações. O rei que deveria proteger o povo passou a se servir do povo. A lei dizia: não multipliquei cavalos e não volte ao Egito. O texto de Reis diz que Salomão importou cavalos do Egito, estabeleceu guarnições enormes, montou um sistema militar ostentoso. A lei dizia: não multipliqueis ouro. Salomão encheu o palácio de ouro. A lei dizia: não multipliqueis mulheres. Salomão tomou 700 esposas e 300 concubinas. A lei dizia: não deixe o coração se elevar acima dos seus irmãos. O coração de Salomão se distanciou do povo. Era como se cada linha de Deuteronômio 17 fosse riscada com descuido pela pena do rei. A queda não veio de um ato só, veio de muitos passos fora do caminho. E há um momento dramático no texto, um momento que parte o coração de qualquer leitor sincero. O Senhor indignou-se contra Salomão. Essa frase pesa toneladas, porque Deus não se indigna com quem o desconhece. Deus se indigna com quem o conhece e escolhe ignorá-lo. Então Deus fala com Salomão: já que te desviastes do meu caminho, rasgarei o reino das tuas mãos. Mas também Deus demonstra misericórdia, dizendo: por amor a Davi, farei isso somente depois da tua morte. E ainda mais: não retirarei o reino inteiro, deixarei uma tribo para teu filho, por causa da aliança que fiz com Davi. É aqui que algo muito precioso acontece. A fidelidade de Deus não depende da perfeição dos homens. Ele permanece fiel às suas promessas, mesmo quando nós quebramos. A partir desse ponto, o texto de Reis muda o tom. Até aqui era glória, agora é tensão. A Bíblia diz: o Senhor levantou adversários contra Salomão. Edad, o edomita, começa a incomodar nas fronteiras. Rezon, de Damasco, cria resistência no norte. E dentro de Israel surge alguém que terá papel central na divisão futura: Jeroboão, um oficial talentoso que Deus planeja usar como instrumento de disciplina. O grande reino que parecia inabalável começa a trincar. O ouro não sustenta o coração, a sabedoria não sustenta a alma, a prosperidade não sustenta a fé. O reino que Deus deu pelas mãos de Salomão começa a ser minado pelas próprias escolhas do rei. Não foi apenas por mulheres, não foi apenas por idolatria, não foi apenas por altares estranhos. Foi porque acumulou ouro quando Deus pediu humildade, construiu fortunas quando Deus pediu simplicidade, sobrecarregou o povo quando Deus pediu justiça, estabeleceu o seu exército quando Deus pediu confiança, deixou de ler a lei quando Deus pedia a memória e, por fim, permitiu que o seu coração se dividisse. A queda de Salomão é a queda dos pequenos excessos, dos "isso não tem problema", dos "só mais um pouco", dos eu dou conta", dos "todo mundo faz". Há um silêncio pesado, um silêncio de quem teve tudo e perdeu o essencial. Um silêncio de quem viu a vitória
e terminou cercado de sombras. Um homem que começou pedindo sabedoria, mas que termina confundindo. Um homem que dedicou o templo, terminou enchendo colinas de altares estranhos. O homem que liderou o povo à adoração, termina levando o povo ao pecado. Um contraste doloroso, mas necessário. A narrativa bíblica não romantiza, ela revela. Ela expõe o perigo de um coração dividido. A Bíblia não poupa Salomão. Ela nos lembra que homens, humanos, que não vigiam, são sempre propensos e inclinados ao mal. Ela nos lembra que sabedoria sem obediência vira orgulho, prosperidade sem propósito vira idolatria, poder sem temor vira tirania, e que o coração, quando não vigiado, sempre procura outro trono para adorar. Quando Salomão morre, o reino está inteiro apenas por fora. Por dentro, está pronto para se quebrar. É a consequência da história, é o eco das escolhas, um fruto do coração dividido. Assim, contemplamos nessa jornada não apenas o brilho do reinado de Salomão, mas também as sombras que se formaram ao redor do trono, silenciosamente, até rasgarem aquilo que antes parecia inabalável. A história do Reino Unido de Israel, esse período raro em que o povo foi governado por um único representante, está prestes a mudar drasticamente. Primeiro foi Saul, depois Davi, depois Salomão. 120 anos de Reino Unido, 3 reis, 3 histórias, 3 lições profundas. E agora, aquilo que Deus havia anunciado finalmente se aproxima. Lembra das palavras que comentamos há pouco? Aquelas que Deus dirigiu a Salomão no auge da sua infidelidade? Já que te desviastes do meu caminho, rasgarei o reino das tuas mãos. E ao mesmo tempo vimos um toque da graça. Por amor de Davi, farei isso somente depois da tua morte. Não tirarei o reino inteiro, deixarei uma tribo para teu filho, por causa da aliança que fiz com Davi. É aqui que a narrativa bíblica toma um rumo completamente novo. Vamos ver o momento em que o reino, que levou gerações para ser unido, irá se quebrar. Vamos entrar no início do período conhecido como Reino Dividido. Vamos descobrir qual tribo permaneceu por amor a Davi, como as outras 11 tribos se posicionam, quem lidera o norte, quem lidera o sul, como a política, a fé e o coração do povo se reorganizam e como um reino abençoado se transforma em 2 nações em conflito. O que vem agora é intenso, complexo e profundamente humano, e está descrito com detalhes nos próximos capítulos do Livro dos Reis. Prepare-se, a estrada principal da narrativa bíblica continua, mas agora ela se divide em 2 caminhos. Obrigado por ouvir até aqui. Este é o podcast A Voz da Escritura.